Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, então a gente vai começar a aula de hoje sobre cone de revolução, beleza? Vamos lá. O que é um cone de revolução, então? Ele é gerado pela rotação completa de um triângulo retângulo em torno de um de seus catetos. Então, eu tenho um triângulo retângulo aqui é minha hipotenusa, o meu cateto e o outro cateto. Então, se eu girar esse triângulo aqui em torno desse cateto, que vai ser meu eixo de revolução aqui, eu vou ter o meu cone de revolução, certinho? Então, vamos para os elementos do cone aqui. Eu tenho AB, que é o raio dessa minha base, que é um círculo, né? Então, eu vou ter a base aqui, que é um círculo. O AB é o raio dessa minha base. BV aqui é a altura do meu cone, que é o eixo do meu cone também, né? Porque é o eixo de rotação lá. Era o cateto daquele meu triângulo que eu girei. Então, aqui vai ser a altura. AV, que é a mesma coisa aqui desse lado, ou de qualquer ponto que eu ligar da base até o vértice, vai ser a minha geratriz do cone. Se eu cortar esse cone aqui em VA, eu peguei aqui, abri aqui, eu vou ter essa planificação aqui, certo? Onde eu tenho as geratrizes aqui ligando V e essa parte aqui, e a minha base sendo um círculo. O que parece para vocês aqui essa figura? Não é um triângulo, né? Porque aqui a minha base é arredondada aqui. Ela é um setor circular. Então, se eu continuasse esse traço aqui, eu ia ter um círculo. Então, é como se eu pegasse uma fatia desse meu círculo, que a gente chama de setor circular, como a gente já viu lá em círculos. Certo? Então, a área lateral do meu cone vai ser um setor circular. Então, aqui a gente vai ter esse setor circular. Quanto que mede A até a linha? A até a linha é esse contorno aqui da base que eu abri, né? Então, antes, essa linha que ficou aqui, uma curva, ela era o contorno da minha circunferência aqui, né? Era a minha circunferência aqui. Então, beleza. Então, quanto que ela mede? A gente já viu que a circunferência aqui mede 2πr. Então, a linha vai medir 2πr. E esse ângulo aqui é o ângulo central do meu setor circular. A gente já viu também ângulo central, porque aqui era o centro dessa minha circunferência se eu continuasse um círculo aqui. Então, esse é um ângulo central dessa minha superfície lateral, desse meu setor circular, beleza? E aqui a gente tem as geratrizes, então. Então, se eu quiser calcular a área lateral é a área desse setor circular, não é? Como que eu calculo, então, a área desse setor circular? Tenho duas fórmulas. Primeiro, se eu tenho aqui um setor circular, a minha circunferência inteira aqui mede 360 graus, né? Então, tudo aqui mede 360 graus. 360 graus, qual que é a área dessa minha circunferência grande? A área da circunferência é πr ao quadrado. Qual é o raio dessa minha circunferência grande aqui, se eu prolongasse esse meu setor circular? O raio vai ser esse G aqui, né? Então, esse G vai ser o raio dessa minha circunferência grande. Então, 360 ia estar para πg ao quadrado e o θ ia estar para a área dessa superfície lateral que eu quero descobrir. A área lateral aqui do meu cone, certo? Só que se eu não tiver o θ aqui, como que eu faço? Se eu não tiver esse θ, eu posso usar a área da circunferência toda está para o comprimento da minha circunferência toda. Qual é o comprimento da minha circunferência? πg vezes 2, ou πr vezes 2, né? É que nesse caso, o raio da minha circunferência completa é o g, então a gente vai ter aqui 2π vezes g.
Então, o comprimento da minha circunferência completa está para a área da minha circunferência completa. E o comprimento dessa setor aqui da minha circunferência está para a área do meu setor, que é a área lateral que eu quero descobrir. Multiplicando aqui em cruz, eu vou ter que 2πg vezes AL é igual a πg ao quadrado vezes 2πr. Tem 2 dos dois lados, cortei. Tem um g aqui e 2 g's aqui, cortei um g com um g. Cortei um π dos dois lados, o que sobrou? A área lateral vai ser πr vezes esse g que sobrou aqui. Então, a área lateral, g vezes π vezes r. Certinho? E a área total, então, vai ser a área lateral mais a área da base, que a gente já viu que é um círculo. Então, a área total vai ser πrg mais, com a área do círculo, πr ao quadrado. Pus aqui o π e o r que tem dos dois lados em evidência, ficou π vezes r vezes g mais r. E o volume, então, do meu cone? O volume do meu cone é igual ao volume da pirâmide, a área da base vezes a altura sobre 3. Só que aqui a área da base é um círculo, né? Não um polígono. Então, se a área da base é um círculo, eu vou ter que πr ao quadrado é a área da base vezes a altura h dividido por 3. Simples, né? Tranquilinho. Então, vamos para um exercício rápido aqui. Um copo de filtrar café será fabricado no formato de um cone com as medidas 4 cm de raio e 12 cm de altura. Qual será a capacidade desse copo? O que ele quer saber? Ele quer saber quanta água e quanto café cabem aqui nesse copo, né? Então, ele quer saber o volume desse copo. Quando ele fala da capacidade, é quanto que cabe aqui, qual é o volume desse copo. Então, o volume a gente já viu que é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base é o círculo πr ao quadrado. O raio dessa minha base é 4. A altura ele falou que é 12. Então, só substituir aqui na fórmula do volume e cheguei no volume de 64π centímetros cúbicos. Lembra que aqui volume é sempre ao cubo, né? E se ele pedir aqui para tirar o meu π, mas ele não falou o valor de π, o que eu uso? Eu uso duas casas decimais, né? Então, o π vai ser 3,14. Então, eu vou substituir o π por 3,14. Chego no volume de 200,96 centímetros cúbicos. Facinho esse exercício, né? Ele só queria saber aqui o volume desse meu cone. Seção transversal e seção meridiana, que a gente já viu também nas figuras das aulas passadas. No caso do cone, a minha seção transversal aqui vai ser esse círculo formado pela intersecção do plano paralelo à base, distante D do meu vértice aqui. Então, eu peguei um plano paralelo à minha base, cortei esse cone e a intersecção aqui vai ser esse círculo aqui. E como que eu calculo a área dessa seção transversal? Vai ser π, raio desse círculo aqui, ao quadrado. Beleza? E quando eu passo esse plano aqui, eu vou dividir essa figura em duas partes. A parte de cima vai ser um cone menor e a parte de baixo a gente chama de tronco de cone. Se eu quiser calcular o volume do tronco de cone, o que eu faço? Eu pego esse volume do meu cone grande e tiro o volume desse cone pequeno, porque eu sei calcular o volume do cone grande e sei calcular o volume do cone pequeno. Então, o volume do tronco de cone é só pegar o maior e tirar o menorzinho. E seção meridiana? Agora, em vez de cortar na horizontal, eu corto o meu cone ali na vertical e passando pelo eixo desse cone. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter um triângulo isósceles. Por que ele é isósceles? Porque eu tenho aqui que esses dois lados do meu triângulo vão ser geratrizes, né? Então, se são geratrizes do mesmo tamanho, são as geratrizes do meu cone, ele vai ser um triângulo isósceles. E a base do meu triângulo vai ter a medida de 2R, né? Daqui aqui é R
e de O até aqui também é R. Então, a área dessa seção meridiana vai ser a área da base, 2R, vezes a altura, sobre 2. A área do triângulo. A área da base vezes a altura sobre 2. Corta aqui o 2 com o 2, sobra R vezes H. Beleza? E aí, um último exercício para a gente treinar. Em um cone de revolução, cada giratriz mede 12 centímetros e faz 30 graus com o eixo do meu cone. A área lateral desse cone em centímetros quadrados é... Então, o que ele quer? Ele quer a área lateral desse meu cone. Tem o esboço do meu cone aqui de revolução e a área lateral vai ser G vezes π vezes R. O R aqui da base e a giratriz. Bom, ele me deu a giratriz mede 12, só que ele não me deu o raio. Então, eu vou ter que achar esse raio agora. Como que eu faço para achar esse raio daqui? Se eu cortar aqui, então, na vertical e achar a seção meridiana, então, se eu pegar essa seção meridiana aqui, eu vou copiar ela aqui do lado, eu tenho que a giratriz, que é esse lado do meu triângulo, vai medir 12. E ele falou que o ângulo que a giratriz faz com o eixo, então esse ângulo aqui, ó, ele mede 30 graus. Beleza? E a base aqui a gente já viu que vai ser 2R, né? Então daqui aqui mede R, daqui até ali mede R. Tá, eu achei esse triângulo aqui. É um triângulo retângulo, né? Se eu pegar só essa partezinha daqui. Então eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho esse cateto que é o que eu quero. Eu não tenho altura aqui, eu não tenho esse outro cateto aqui, mas eu tenho a hipotenusa e esse ângulo. O que eu consigo achar com a hipotenusa e com esse ângulo? Qual é o seno do meu 30 aqui? Lembra que a gente já viu seno, cosseno, tangente em triângulos retângulos? Eu posso falar que seno de 30, então o seno desse ângulo, é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, cateto oposto ao ângulo aqui é o R, e a hipotenusa desse triângulo retângulo é o 12. Então, eu sei que seno de 30 é cateto oposto sobre a hipotenusa, seno de 30 é R sobre 12. E quanto que vale seno de 30? Bom, a gente vai ter que montar aquela tabelinha lá, né? Então, pus aqui seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60 e montei a tabelinha lá. Qualquer dúvida, voltem lá na aula de triângulos, acho que é a aula 15. E aí a gente montou a tabelinha, então, quanto que vale seno de 30? Seno de 30, meio. Então, vou substituir aqui, meio é igual a R sobre 12. Agora ficou fácil, né? Multiplicar dos dois lados aqui por 2, eu vou ter que 1 é igual a R sobre 6. Passei o 6 multiplicando para o outro lado, R é igual a 6. Achei o R, só tenho que substituir lá na área lateral. Facinho, né? Então, aqui eu substituí o 6 no R, e a área lateral, então, vai ser 72 π centímetros quadrados. Certo? Então, é importante vocês estarem bem com um triângulo retângulo. O triângulo retângulo sempre aparece. Então, geometria plana é muito importante para vocês conseguirem fazer os exercícios de geometria espacial. Então, sempre pratiquem bastante geometria plana antes. E aí achamos aqui relação trigonométrica no triângulo retângulo e achamos a área lateral. Então por hoje é só, gente. Eu vou deixar a listinha para vocês também. Muito obrigada, bons estudos e qualquer coisa venham me procurar. Tchau, tchau.